Olá pessoal, professor Carlos aqui. É, Hoje a gente vai continuar aqui com os exemplos da metodologia ativa, né? Na aula passada a gente falou sobre como incorporar, né, algumas ações dentro da sala de aula para tornar as metodologias mais ativas, né? E hoje eu vou falar sobre as principais metodologias, né, dentro dessas metodologias ativas que são utilizadas em sala de aula, certo? Só um porém, quando a gente pensa, né, em metodologias ativas, algumas metodologias são mais abordagens do que metodologias, né? Metodologia seria um método, e esse método tem sequências, né, de princípio, meio e fim, e como que eu utilizo essa metodologia. Então, tem um passo a passo, né? Algumas são mais uma abordagem, né? Então, por exemplo, abordagem CTSA, né, que a gente utiliza na química, por exemplo, nas ciências da natureza. A gente tem uma abordagem porque não há uma sequência lógica, há algumas metodologias, talvez como trabalhar melhor a CTSA, né, que seria ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, tá certo? E aí, nesse caso, a gente, se fizer uma sequência didática abordando esses 4 temas, né, a gente está usando uma abordagem CTSA, né? Tem algumas propostas de metodologias CTSA que são, por exemplo, uma que tem uma sequência. Você pega um problema da sociedade ou do meio ambiente, você vai ver como que a tecnologia é relacionada com esse problema, depois você vai ver os conceitos científicos envolvidos com esse problema, aí volta para a tecnologia para conhecer um pouquinho melhor como funcionam esses conceitos aplicados na tecnologia, e aí volta ao problema, tentando analisar com conceitos científicos e tecnológicos esse problema social ou ambiental, e aí propor respostas para esses problemas, certo? Então, pode ser utilizado como abordagem, mas há algumas indicações, algumas experiências divulgadas por alguns pesquisadores propondo metodologias, né, uma sequência passo a passo, certo? Bom, aqui eu vou só avançar, nós vimos no vídeo anterior, né, sobre algumas indicações aqui para tornar a metodologia ou a atividade em sala de aula mais ativa, né? E aqui indicações de como eu escolher uma metodologia ativa, alguns exemplos simples e agora talvez exemplos mais clássicos, né, das metodologias ativas. Então nós temos aqui no caso a PBL ou ABP, né, PBL Problem Based Learning, né, ou aprendizagem baseada em projetos, que está em português, né, e projetos ou problemas, né, então os dois geralmente aparecem com a mesma sigla, né, são muito semelhantes, mas tem uma principal diferença entre os dois, né. A aprendizagem baseada em problemas, né, eu tenho um problema a ser resolvido, e esse problema pode ser, por exemplo, uma reflexão, é muito utilizado na medicina, por exemplo, o paciente tem sintomas de uma doença, a partir dos sintomas, né, os médicos ou os estudantes de medicina vão observar quais são esses sintomas, as possíveis problemas causados, né, que causam esses sintomas, e eles vão tentar fazer o levantamento das possíveis doenças que esses pacientes têm e propor soluções. E a partir da reflexão, eles chegarem a um tratamento mais adequado, né? Então, não tem um produto, né, mas sim uma solução para o problema, tá certo? Então, aqui no caso, na aprendizagem baseada em problema, tem uma sequência aqui, mas há vários livros propondo uma sequência para aplicar a aprendizagem baseada em problema. Esse aqui é baseado no Wetzel, né, que está dentro de um dos livros que eu vou colocar lá no final, mas tem vários livros, né, que vocês podem consultar na nossa biblioteca virtual, né? Então, tem alguns de metodologias ativas, né, específicos, né, de a aprendizagem baseada em projetos, então é bem interessante fazer essas consultas ou artigos científicos, né? A gente tem
Google acadêmico, né, que é possível fazer procura de artigos científicos em temas específicos, até da área específica de vocês, certo? E aí talvez alguma metodologia, uma abordagem que foi testada, foi coletado dados e formou um artigo científico, né? Então é bem interessante também pesquisar, né, sobre algo específico que vocês estão procurando, né, para a prática de vocês. Bom, mas aqui na ABP, né, nós temos uma primeira fase, que é a identificação do problema, dos problemas levantados pelo professor, pelos alunos, ou em conjunto entre professor e aluno, dentro de um certo tema. O professor vai tentar saber quais são os objetivos, né, daquela atividade. E aí, dentro daquela atividade, por exemplo, poluição ambiental, poluição da água, problemas de aprendizagem, né? E aí, no caso, vão surgindo, né, talvez um brainstorming, né? E aí surjam problemas, ou o professor já veio com o problema pronto. Ou tem um problema real na escola, com os alunos, que pode ser abordado, e aí, no caso, tentar solucionar esse problema. Então, para a solução, assim como no método científico, né, tem uma primeira formulação de hipóteses, né, do que causa aquele problema e como aquele problema pode ser solucionado, né. Solicitação de dados adicionais. Então, se o problema for proposto pelo professor, os alunos vão precisar de mais elementos para formular hipóteses um pouco mais certeiras, né. Ou se, por exemplo, no caso da medicina, né, fazer novos exames com o paciente para tentar identificar aqui qual o problema de uma maneira mais aprofundada, né. Identificação de temas de aprendizagem. Então, quais são as habilidades e competências ou conceitos que os alunos precisam saber para tentar solucionar aquele problema, ou precisam pesquisar para solucionar aquele problema, né? Elaboração de programa de aprendizagem, né? Então, quanto tempo vai durar para eles fazerem essas pesquisas e passar pela fase 2 e fase 3, certo? E aqui, no caso, estudo independente. Então, o aluno pode estudar individualmente, em duplas ou em grupo, né? Mas ele vai fazer uma pesquisa, né, nas fontes de informação, certo? Depois, na fase 2, vai ser o retorno ao problema, né? Talvez, por exemplo, numa próxima aula vai retornar com o problema. A crítica e aplicação das novas informações, então, o que eles pesquisaram, quais são os elementos novos que eles trouxeram, né? E aí, se precisar, solicitação de dados adicional, se não conseguir resolver o problema, né? Redefinição do problema, reformulação de hipóteses, identificação de novos temas de aprendizagem, anotações das fontes, certo? Onde eles tiraram as informações. E aí, uma terceira fase, que seria o retorno ao processo, né? E a síntese da aprendizagem e a avaliação, né? Então, os alunos retornam já com elementos fortes, né, para a solução do problema, tentam resolver, apresentar as soluções daquele problema, e aí fazer uma síntese do que eles aprenderam, do que eles pesquisaram, e aí o professor pode fazer uma avaliação do processo inteiro, né, da dedicação a esse tema, ou pode fazer uma avaliação da apresentação final, né. Os alunos também podem fazer uma avaliação do processo, saber se gostaram ou não, e o que pode ser melhorado no processo, certo? Bom, na aprendizagem baseada em projetos, então, como eu disse, é como se fosse um trabalho em grupo, né? E dependendo do aprofundamento da metodologia, pode ser definidos, né, personagens dentro desse grupo, um que vai ser o presidente, outro que vai ser o secretário, os outros vão ter funções específicas, né? E eles vão montar um protótipo, tem um produto como resultado quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, né? Então, resolver um problema ou desenvolver um projeto que tenha ligação com a sua vida lá fora, sua vida fora da sala de aula, ou seja, um problema real, né? Questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e em equipe, né? Então, aqui no caso, pode ser que o projeto precise da área, por exemplo, da matemática, da química, da física, ou da área de linguagem, artes, história, né, para conseguir desenvolver o projeto,
certo? E aí, no caso, é como se fosse um grupo, né? Uma equipe que vai tomar decisões, talvez se tiver um líder, né, do grupo, ele fica para tomar as decisões, ou pelo menos para centralizar essas decisões, né? Mas também pode ser que os alunos tenham momentos que eles têm que agir sozinhos, né? Habilidades de pensamento crítico e criativo e a percepção de que existem várias maneiras de realizar uma tarefa. Então, tem aquele desafio, eles têm um produto a ser produzido, né? E aí eles podem resolver o problema de várias maneiras diferentes, né? Se, por exemplo, deixa eu ver esses dias um exemplo de construir a Torre Eiffel. Então, é um objetivo específico, e é com palitos de churrasco, né? Construir a Torre Eiffel tinha vários conceitos de matemática, de história, de vários conceitos, mas por testes, erros e acertos, né, tinha várias maneiras de resolver o problema, né? Apesar que o objetivo principal era a Torre Eiffel, né, mas pode ser que para resolver o problema tinha várias soluções, certo? Então, reflexão, feedback, autoavaliação, avaliação dos pares, a discussão com outros grupos e atividades para a melhoria de ideias. Então, aqui no caso, é como aprendizagem baseada em problemas, né? Então, você tem um princípio do questionamento, o levantamento do problema, hipóteses para a resolução daquele problema e com o objetivo de construir algo, um produto final, né? Tem as decisões em grupo, as pesquisas, né? Um feedback secundário para o professor do que eles conseguiram descobrir, para a turma também, né? E aí no final, né, uma avaliação, uma reflexão, feedback, autoavaliação, avaliação dos pares, né? O que os outros alunos acharam da resposta do produto que aqueles alunos encontraram, né? E aqui talvez uma avaliação para melhoria, né, da metodologia, que é muito importante ou valioso para o professor, certo? Bom, uma outra metodologia seria o ensino híbrido, né? Então dá para fazer uma aula só sobre ensino híbrido, mas de maneira geral o ensino híbrido seria híbrido de hibridização, né, de junção, né, de dois modos de ensinar, né? Teoricamente aqui seria mais interessante a aprendizagem híbrida, né? Mas a metodologia é ensino híbrido, né? Que aí a gente une trabalho em sala de aula com trabalho fora da sala de aula. Eles chamam de online e offline, né? Então, online, eles fazem pesquisa, vão estudar conceitos pelo material disponibilizado pelo professor, pesquisando na internet sobre os assuntos que eles precisam estudar, né? Que auxiliam nesse ensino, e, por outro lado, a aula em sala de aula, né? Quais as atividades que eles vão fazer com o professor, então divide entre sala de aula e atividades, né, com as TDICs, né, com tecnologias digitais de informação e comunicação, certo? Então, a primeira aqui no ensino híbrido, pertence ao ensino híbrido à sala de aula invertida, né? Então, sala de aula invertida vai ser o inverso do que acontece no ensino tradicional. O professor ensina em sala de aula, os alunos fazem a lição de casa, né? E aí vai inverter, né? Ou seja, os alunos vão estudar por meio de videoaulas, por meio de leitura de textos, vão estudar em casa, né? E aí, em sala de aula, eles vão fazer exercícios, vão tirar dúvidas, fazer exercícios, fazer atividades para fixar aquele conceito que ele estudou, né? Por meio do ensino online, né? Então, esse ensino híbrido está muito ligado com não com a educação à distância, mas com a aprendizagem fora de sala de aula por meio das TDICs, certo? Aqui também, uma outra forma é a estação por rotação, né? Então, nesse caso aqui, depende muito da infraestrutura da escola, eu tenho estações, né, de atividades dentro de um laboratório, mais um laboratório do que uma sala de aula. Então, por exemplo, uns 4 computadores no lugar, um espaço maker, por exemplo, né, ou algo que eles possam colocar a mão na massa, né,
livros, né, e uma mesa de discussão. Por exemplo, a gente pode ter 4 estações. E aí os alunos, eles começam, uma estação são divididas em 4 grupos, por exemplo, e aí eles começam nessas estações, cada grupo de alunos, e aí eles vão mudando de estações, conforme eles já estão satisfeitos com uma estação, eles vão mudando para outra estação. O professor pode estabelecer tempo, né, ou pode ser a critério dos alunos ir mudando de estação para ir aprofundando o conhecimento com diferentes modalidades ali de ensino e de material didático, tá certo? Isso sempre com a moderação do professor, né? Você tem que tomar cuidado que o professor não vai ficar sem fazer nada. Na realidade, nas metodologias ativas, o professor acaba trabalhando mais do que numa aula tradicional, né? Então, ele tem que auxiliar os alunos, tem que fazer um design, né, dessa aula que vai custar mais trabalho do professor do que, por exemplo, uma aula tradicional, que preparar a aula, dar a aula, fazer lista de exercício e corrigir, né? Ele vai ter que fazer isso e mais alguma coisa, né? A mediação, né? Muitas vezes alunos com dificuldades diferentes, né? E ele vai estar muito mais próximo dos alunos, mas, por outro lado, é uma metodologia que o aluno se engaja muito mais. A gente falou sobre motivação, né? Se não viram, tem um vídeo lá que eu postei sobre motivação intrínseca, motivação extrínseca, e isso vai motivar mais os alunos, né, a aprender alguns conceitos, né? Principalmente se aquilo é significativo, né? A aprendizagem significativa de Ausubel, né, pode ajudar bastante. Como eu disse, né, as concepções pedagógicas do professor, quanto mais ele aprofunda nas teorias de aprendizagem, nessas metodologias ativas, ele vai ter muito mais ferramentas, né, para tentar resolver problemas em sala de aula, né. E aqui nós temos também um conceito que é o ensino híbrido Flex e La Carte, né. O Flex, né, a gente faz muito isso no Instituto Federal. A gente faz um plano de ensino, mas a gente deixa aberto, né, para que os alunos, quando sentem necessidade, por exemplo, eu não estou na minha sequência didática, não planejei ou no meu plano de ensino anual, né, a gente faz um plano de ensino anual, não programei fazer aula expositiva, ou programei fazer aula expositiva, né? E aí, no caso, teve um tempo que a gente fez isso, de não fazer aula expositiva, só se os alunos pedissem ou precisassem a gente fazer uma aula expositiva, né? Então, o modelo Flex é isso, é a flexibilidade dos alunos a trabalhar em grupo, se eles quiserem, ou dependendo da situação, o professor acha que é melhor eles trabalharem em grupo, ou trabalhar individualmente, ou ter uma aula expositiva, né, assistir um vídeo. Então, o modelo Flex ele é flexível para encaixar atividades, diferentes modalidades naquele período, né, de aula, certo? O à la carte é um pouco parecido, só que no caso do à la carte, o aluno vai selecionar, acho que isso acontece no projeto Âncora, né? Ele tem vários conteúdos que ele precisa aprender no ensino fundamental ou no ensino médio, por exemplo. E aí ele começou a pesquisar sobre um certo tema que envolve um tema da química, um tema de história, um tema de biologia, e aí ele tem aqueles conceitos que ele precisa aprender e que está dentro daquele quadro de conceitos também que ele precisa aprender durante aquele período. Isso acontece bastante no Âncora, né? Tem vários conceitos e aí ele pode, por exemplo, escolher alguns conceitos que ele vai estudar. É muito mais difícil, na escola normal, mais complicado, mas é possível e acontece em alguns projetos, né? Projetos de ensino, né? Projetos educacionais inovadores, né? Então o aluno tem essa flexibilidade de selecionar o que ele quer daqueles conteúdos e ele já fica ciente de que alguns conteúdos ao final, né, do período do ensino médio, alguns conteúdos ele precisa aprender. Então ele vai tentar ver projetos que abordem os conteúdos que ele ainda não aprendeu, né, para que ele possa trabalhar com conteúdos específicos, né? E aí ele pode trabalhar sozinho, pode trabalhar em grupo, né? E aí dependendo dos objetivos comuns que eles tiverem, eles podem juntar em grupos e estudar, por exemplo, um conteúdo em grupo,
e o professor só como mediador. Né? Parece que não funciona, mas em algumas iniciativas, né, funciona e funciona bem. Os alunos desenvolvem bastante, né? E educacionalmente é maravilhoso, assim, né, nesses projetos, né, como âncora, e acho que tem outros também bem interessantes. Acho que tem um programa no canal, esqueci o nome do canal, mas tem escolas inovadoras, né? Então vários projetos ao redor do mundo que tem projetos diferentes, né? E um deles que passa nesse programa, né? Esqueci o canal, do projeto Âncora, certo? Bom, e aí nós temos a nossa amada aprendizagem baseada em jogos e gamificação, né? Nesse caso aqui, assisti um vídeo esses dias e assim, sempre há uma confusão entre aprendizagem baseada em jogos e gamificação, né? Não sei se é por causa na minha área de exatas, que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Acho que para alguns profissionais tudo faz. O importante é que os alunos aprendam, né? E que o professor seja feliz, mesmo que algumas vezes seja difícil, né? Mas aqui, a princípio, né, a diferenciação que eu faço, pelo menos das referências que eu tenho, né, há uma diferenciação entre aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Né? A aprendizagem baseada em jogos é utilizar jogos formais, certo? Então, há vários níveis de aprofundamento aqui da aprendizagem baseada em jogos, né? Primeiro eu posso utilizar um jogo e fazer uma demonstração em sala de aula. Os alunos não vão jogar, mas eu só vou fazer uma demonstração. Por exemplo, eu passo lá num data show, né, como funciona um jogo, mas os alunos não entram em contato com esse jogo. Né? O segundo nível é eu trazer um jogo e os alunos jogarem, né? O terceiro nível seria os alunos desenvolverem um jogo, né? Que aí talvez o aprofundamento cognitivo é muito maior, porque eles precisam, se baseando em um conceito específico, eles vão precisar estudar sobre aquele conceito e aí depois elaborar, selecionar um tipo de jogo e aquele conceito tem que inserir dentro do jogo. Então, entre jogar, né, para fazer uma memorização e elaborar um jogo, né, ele vai ter um aprofundamento muito maior quando eles elaboram do que quando eles utilizam o jogo para memorizar alguns conceitos, certo? E aí o último nível seria o crossplay, né, quando eles encenam o jogo. Né? Então eles entram, é um RPG, né? Eles vão encenar um tipo de jogo. Né? Então eles precisam, né, entrar no personagem e aquele jogo vai estar relacionado com os conceitos, as competências e habilidades específicas relacionadas com o objetivo do professor. Certo? Então tem esses 4 níveis, mas de qualquer maneira é um jogo. Né? Na gamificação, não é um jogo. Eu posso utilizar o jogo dentro da metodologia da gamificação, mas utilizar um jogo não é gamificar. Né? E sim, a gamificação é colocar elementos de jogos em uma atividade que não é o jogo. Certo? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Né? A gente tem aqui, por exemplo, Score. Né, que já é mais ou menos gamificada as nossas aulas. Né? Tem as notas dos alunos, né, que a gente faz um ranking aqui para os alunos. Né? Tem medalhas, né, níveis, né? Ele passa de uma série para outra, já é também uma gamificação. Né? As medalhas, os chamados badges, né? Também é um elemento de gamificação. Né? Você assumir um personagem, né? Colocar um avatar, né? Fazer, por exemplo, no Moodle, você colocar um avatar para cada personagem é um tipo de gamificação. Certo? Então, todos esses elementos, né? A estética também, né? Você modificar algum elemento de sala de aula, né? Um barulho, né? Uma estrelinha, né? Ganhar estrelinhas ali no caderno, né? São elementos de gamificação. E aí, no caso, a gente já gamifica várias coisas na nossa prática pedagógica, né? Mas você refletir e sistematizar isso para que torne mais atraente, né? Se os jogos são tão mais atraentes para os jovens e para as crianças, né? Por que não tornar uma atividade gamificada para atrair mais os alunos?
tá certo? Algo que eu falo sempre também é que na gamificação ou aprendizagem baseada em jogos, algumas vezes a gente cai no limbo da motivação extrínseca, né? Então, assim, o aluno vai jogar, ele gosta daquilo, mas por causa do jogo, e não por causa do conteúdo que é importante para ele aprender, né? Então, é interessante refletir sobre isso, né? Mas é uma atividade que os alunos gostam bastante, certo? E aqui eu tenho, talvez no tópicos, fazendo propaganda já, tópicos especiais 2, é específico só sobre jogos. E a gente aprofunda, né, dependendo da turma, dependendo dos objetivos que a turma quer estudar, mas eu proponho aqui um aprofundamento teórico sobre os jogos, certo? E aí tem um livro de filosofia que fala sobre a importância sobre o ludismo na sociedade, tem documentário, né? Tem filmes curtas, né? Estratégias de montagem de jogos, né? Que é bem interessante, certo? E se vocês quiserem, acho que aquele primeiro vídeo que eu passei para a turma, né? Que foi uma palestra, uma oficina, né, no PIBID que a gente realizou, aí tem tudo sobre o que eu já falei sobre aprendizagem baseada em jogos, gamificação e um pouco de teoria sobre jogos, né? Teoria sobre jogos, não teoria dos jogos. Teoria dos jogos é uma área da filosofia que vai falar um pouquinho, algo mais difícil, conceitos mais difíceis sobre jogos, tá certo? Mas aqui no caso a gente tem dentro, né, dessa aprendizagem baseada em jogos, gamificação, nós temos um guarda-chuva. Eu falei com um especialista, um professor, que é o Marlon Soares, da Universidade Federal de Goiás, que na realidade atualmente é um guarda-chuva do ludismo que está encaixado na aprendizagem baseada em jogos, a gamificação, atividade lúdica, brinquedo, brincadeira, como eu coloquei ali, né, jogo, está tudo encaixado num guarda-chuva maior que é o ludismo, certo? Mas se a gente falar sobre o jogo formalmente, né, então o jogo tem elementos que são comuns, né, e esses elementos são as regras, né, tem resultado, objetivos, né, interação, com qualquer tipo de interação entre o jogador e o jogo, a relação entre as regras, né, então assim, como que é a interação, como que as regras são fáceis, são difíceis, né? E dependendo do caso, alguns jogos não são possíveis, né? Demoraria muito tempo para explicar as regras, né? Em sala de aula, os objetivos, né? O objetivo e o mundo, né? A separação entre a vida real e a ficção, né, a fictícia. Então aqui no caso, quando você entra num jogo, você está em outro mundo, e para você entrar no jogo, né, para você aproveitar o jogo, você tem que entrar no personagem, né? Tudo aquilo que não é real são apenas pixels, né, ou talvez dados, e aquilo se torna, né, uma grande aventura, mas é muito fictícia e vai depender da capacidade imaginativa, principalmente alguns jogos, né? Não associado ao trabalho, então é espontâneo o jogo, certo? Hoje em dia, que é uma crítica, né? Por exemplo, o jogo de futebol que ficou profissional, né? E tem vários aspectos que se fogem, né, do jogo tradicional, né? Agrupamento social, né? E aqui no caso a ficção, certo? Então tem vários elementos específicos que a gente pode definir aqui o que é jogo, certo? E aí tem uma certa diferenciação, né? Atividade lúdica, brinquedo, brincadeira e o jogo, né? Então, por exemplo, a atividade lúdica é tudo aquilo que causa diversão. Por exemplo, beber no bar com os amigos é uma atividade lúdica, certo? Então engloba várias atividades, inclusive a brincadeira, o jogo, né? Se encaixam aqui em atividades lúdicas que não necessariamente precisa ser um jogo ou uma brincadeira, certo? Aqui o brinquedo seria o objeto, né, o material que é utilizado para praticar algum tipo de jogo, né? A brincadeira e o jogo também tem uma certa diferença. Na brincadeira,
teoricamente não tem regras, né? Como o cachorrinho lá está brincando com uma bolinha, ele está realizando uma brincadeira, mas não necessariamente tem regras, né? Ou quando uma criança está brincando, ou quando a criança é maiorzinha, começa a brincar uma com a outra, e as regras são criadas ali na hora, né? E aí o jogo tem todo um estilo de regras, de pontuação, quem ganha, quem perde, né? Então tem todo um esquema talvez mais preciso de como funciona o jogo. Então tem as regras, né? Para quem ganha, quem perde, quanto que você perde, quanto que você ganha. Se você praticar algo errado, você ganha alguns pontos, perde alguns pontos. Se você faz a coisa correta, você ganha alguns pontos e assim por diante. Que dá para a gente pensar também na gamificação, né? E aqui o que o Marlon, eu citei, né, da Universidade Federal de Goiás, ele fala sobre a intencionalidade e a responsabilidade. Então, aqui no caso, a intencionalidade sempre tem que ter uma intenção do professor, né? Com o jogo não é só jogar e vamos ser felizes para sempre, é tempo de festa, né? E aqui é uma contradição, o jogo tem que ser espontâneo, né? Mas no caso da atividade lúdica em sala de aula, teoricamente tem que ter uma intenção do professor, se é desenvolver habilidades cognitivas, se é para desenvolver habilidades psicomotoras, né? Então sempre está relacionado ali a uma competência, uma habilidade ou uma aprendizagem de um certo conceito. Então tem que ter uma intenção quando a atividade é educacional, né? E aqui a responsabilidade lúdica, então o equilíbrio entre a intenção do professor e que a atividade seja lúdica, né? Que seja que cause, né, a sensação do jogo, de que os alunos fiquem felizes quando ganham pontos e assim por diante. Então tem a intenção do professor em ensinar e tem também a responsabilidade lúdica do professor para tornar aquela atividade lúdica, certo? Então temos sempre que pensar isso. Às vezes há um desequilíbrio, né? O jogo se torna muito chato porque tem muitos conceitos, os alunos não conseguem aprender, e aquele equilíbrio, né, entre o desafio e a habilidade, né, do flow, que eu falei em aulas passadas também, se não lembram, vejam os vídeos anteriores, né? Mas esse equilíbrio, né? A intenção, a dificuldade e aqui o desafio para os alunos, né? Então, tem que ter uma ludicidade nessa atividade baseada em jogos ou na gamificação, e também que isso tenha uma intenção, né, do professor, que ele consiga ensinar na aula, né? Senão vai ficar só o jogo ou só chato, que é mais o professor disfarçando, né, achando que está aplicando o jogo e na realidade ele está fazendo a mesma coisa chata de sempre, né? Que é aplicar um monte de conteúdos e que os alunos só vão fazer porque eles são obrigados, né? Bom, e aqui o critério de avaliação dos jogos, critério para avaliação se o jogo é bom ou não, né? Então aqui é de um artigo, né, sobre jogos, que na realidade eu utilizei na aula de Tópicos Especiais 2, né? Qualquer coisa, se precisarem, me falem, eu posso mandar o artigo, né? Mas para quem for fazer Tópicos 2, né, a gente vai aprofundar, né? Mas aqui no caso o critério de validação de um jogo, né? Então aqui interação entre os jogadores, se o jogo promove a interação, né, entre os jogadores, né, para aquele espírito talvez de competitividade, que também é uma contradição, né, que na educação a gente tem que trabalhar em grupo para que todos saiam ganhando, né? No jogo tem essa contradição que às vezes só tem um ganhador. Mas como que é a interação entre os jogadores, né? A dimensão da aprendizagem, quanto que eu consigo aprender realizando esse jogo, por exemplo, tem fases, chegando no final, será que eu consegui aprender? Né? Então, quanto que eu consigo aprender com esse jogo? Se é um jogo, né, para a promoção da aprendizagem. A jogabilidade, será que é possível jogar? Será que precisa de um computador para jogar? Né? E aqui, será que é difícil jogar esse jogo? Né? Então, a jogabilidade está envolvida com a dificuldade ou não de completar o jogo, né? Sobre aplicação, né? Será que é possível aplicar em sala de aula?
Eu posso utilizar jogos que precisam só de... Não precisa ser digital, né? Pode ser usando com peças, com material produzido pelo próprio professor ou pelos alunos. E aí, será que é possível aplicar naquele espaço em sala de aula, né? O desafio, pensar sempre sobre o desafio. Ele vai ser muito grande ou muito pequeno, os alunos vão conseguir realizar aquelas atividades, está compatível com as habilidades que os alunos já desenvolveram, né? Ou se vão desenvolvendo aos poucos ao longo do desenvolvimento do jogo, né? Limitação de espaço e tempo, né? Então, se tem espaço suficiente, se, por exemplo, precisa de um laboratório de informática, ou se eu consigo jogar em sala de aula, tem espaço na sala de aula para jogar, né? O tempo entre chegar ao final do jogo e o tempo da aula, né? E aqui no caso a criatividade, né? Se é só uma reprodução de outro jogo, né? Que acontece bastante e não é inválido, mas às vezes há um jogo que os alunos nunca viram na vida, que o professor ou pegou de algum artigo, né? Tem vários artigos na área de educação com jogos, né? Ou que o próprio professor criou, ou que os próprios alunos criaram, né, que é fica um jogo muito interessante e inovador, né, e utilizou de muita criatividade para desenvolver aquele jogo. Então, esses são os critérios aqui para avaliar um bom jogo, né. E aqui chegamos ao final, né, 35 minutos. Então, aqui as referências, né. Essas das metodologias ativas, né, tem um curso online aqui que é para os servidores públicos, mas acho que é aberto a todos, né, a escola virtual aqui do Gov.br, né, que são cursos, né, e aqui tem curso de metodologias ativas também, tem várias dicas bem legais. A tradução, o curso original é em inglês, então a tradução, não sei se já consertaram, mas a tradução em português está meio capenga, alguns vídeos não aparecem, porque está em inglês também. Né? Então, o curso em inglês é muito bom, o em português está um pouco capenga, né? Mas eu fiz os dois, o inglês e o português, né? E é bem interessante, né? Taxonomia de Bloom, né? E aqui no caso, Active Learning Leeds University. E aqui no caso, essa referência ensino híbrido da BASIG, que tem alguns vídeos no YouTube, né? Desse grupo aqui que fez esse livro Ensino Híbrido e fez uma série de vídeos também. E aqui no caso esse livro que é muito bom, eu também me baseei em várias partes desse livro aqui para elaborar, né, algumas apresentações aqui sobre metodologias ativas, preparar a aula, né? Então esse livro também da BASIC do Mohan, né? Não sei se esse ensino híbrido, acho que não sei se tem o Mohan, mas aqui desse tem o José Mohan, né? E esses três que tem na nossa biblioteca virtual. Pode ser que hoje em dia haja mais na nossa biblioteca virtual, porque também estão lançando vários livros, né, cada ano sobre esse assunto, então talvez seja possível encontrar mais na biblioteca virtual. Então façam as pesquisas, certo? Bom, então, deixa eu só voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre TICs e TEDx, né? Então uma parte no início um pouco mais teórica e depois exemplos e aplicações, né? Ou estratégias utilizando as TICs, né? A tecnologia de informação e comunicação e principalmente tecnologias digitais, certo? Então um abraço e até a próxima.